Oi pessoal, bem-vindos ao canal. Meu nome é Gabriela e nesse vídeo nós vamos abordar os aspectos quantitativos da eletrólise. Bem, como nós vimos nas aulas anteriores, a eletrólise é um processo que tem ampla aplicação industrial. Então, seus aspectos quantitativos eles são de grande relevância para a indústria. Então, existem alguns pontos que eles precisam ser bem definidos quando nós vamos utilizar a eletrólise num processo industrial. Por exemplo, a quantidade do produto que vai ser gerado, a eficiência de proteção contra a corrosão, a qualidade do revestimento. Por exemplo, se nós formos revestir uma bijuteria, nós precisamos definir bem qual vai ser a qualidade desse revestimento, a quantidade de energia que vai ser necessária para que o processo ele ocorra de forma eficiente e também o tempo da eletrólise, quanto tempo vai levar esse processo que nós iremos realizar para que ele tenha realmente uma eficácia. Os aspectos quantitativos da eletrólise, eles são baseados em leis descobertas por Michael Faraday no início do século XIX. Então, nós temos essas duas leis aí. A primeira é que a quantidade da substância produzida na eletrólise, ela é proporcional à quantidade de eletricidade utilizada. E a segunda é que, para uma dada quantidade de eletricidade, a quantidade da substância que vai ser produzida, ela é proporcional ao seu equivalente grama. E mais na frente eu vou explicar o que é o equivalente grama. Então, para ilustrar aí a primeira lei de Faraday, nós temos a eletrólise ígnea, que produz o sódio metálico. Então, nós temos que 1 mol de elétron, ele é necessário para produzir 1 mol de sódio metálico. Como nós podemos ver aí na equação, nós temos o Na+, 1 mol de Na+, mais 1 mol de elétrons, formando o sódio metálico. Então, a massa formada ela será diretamente proporcional à quantidade de carga elétrica do sistema. Então, quanto é que vale a carga do elétron? Nós temos que um elétron ele possui uma carga de 1,6023 coulombs. O coulomb é uma unidade de medida que é utilizada para definir carga elétrica, né? Então, se um elétron possui essa carga, 1 mol de elétrons possui X. Então, nós temos aí 6 vezes 10 elevado a 23 elétrons, e esse número é a constante de Avogadro. Nós temos aí que 1 mol corresponde a essa quantidade de entidades. Então, se nós estamos falando de elétrons, 1 mol de elétrons será essa quantidade, 6 vezes 10 elevado a 23. Então, o resultado que nós obtemos a partir dessa regra simples é 9,6487 vezes 10 elevado a 4 coulomb, ou, se a gente for aproximar aí, 96.500 coulombs. E esse valor ele é equivalente a 1 Faraday. Então, ilustrando aqui esse processo, nessa primeira lei, de que a quantidade de produto que nós vamos obter, ela é proporcional, tá? Ela é diretamente proporcional à quantidade de carga elétrica também utilizada no processo. Nós temos que, para formar o sódio metálico, 1 mol de sódio metálico ele é formado a partir de 1 mol de elétron mais 1 mol de Na+. E nós temos 96.500 coulomb aí de carga para realizar esse processo, e corresponde a 1 Faraday. Da mesma forma que se nós formos alterar essa quantidade, por exemplo, para o caso do alumínio, como nós podemos ver aí, se nós formos produzir 3 mols de alumínio sólido, nós temos 3 mols de elétrons para o alumínio 3+. Então, nós multiplicamos também essa quantidade para a carga. De acordo com a massa que nós formos produzir, a quantidade da massa produzida, aumenta também o valor da energia que vai ser aplicada, na quantidade de carga elétrica. Já a segunda lei de Faraday, que está relacionada aí à questão do equivalente grama, né? O equivalente grama e a quantidade
de produto, são fatores que vão aumentar ou reduzir proporcionalmente. Nós temos aí que o equivalente grama era uma unidade de medida que era utilizada há um tempo atrás. Então, no caso dos cátions, o equivalente grama, nós podemos representar por essa fórmula, em que a massa molar dividido pela carga do cátion será esse equivalente grama. No caso do Na+, aí, o equivalente grama vai ser 23, que é a massa molar do sódio, dividido por 1, que é a sua carga. Então, nós temos 23 gramas de equivalente grama. Já no caso do alumínio 3+, nós temos 27, que é a massa molar do alumínio, dividido por 3, que é a sua carga. Então, nós vamos ter 9 gramas de equivalente grama. Então, de forma geral, nós podemos utilizar essa fórmula se quisermos definir alguns fatores dentro do processo da eletrólise. Então, nós temos aí a primeira fórmula, que é M, que é a massa depositada. Essa massa é o que é depositado no eletrodo, perdão. É a massa que nós conseguimos produzir a partir da eletrólise. Ela vai ser igual a Q, que é a quantidade de carga dada em Coulomb, vezes E, que é o equivalente grama, dividido por 96.500. Então, aplicando aí também o Q, que é igual a I vezes T, substituindo na outra fórmula, nós podemos, digamos que, destrinchar essa fórmula, e ela pode ser escrita como M igual a I, que é a intensidade da corrente dada em ampere, vezes T, que é o tempo em segundo, vezes E, dividido por 96.500. Então, a partir dessa fórmula, nós conseguimos definir alguns aspectos aí dentro da eletrólise, como, por exemplo, aí a quantidade de carga a ser aplicada, a intensidade da corrente, o tempo que vai levar para essa eletrólise ocorrer e a massa também do que nós iremos produzir. Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Já deixem seu like aí, compartilhem com outras pessoas. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva e ative o sininho das notificações. Obrigada a todos!